Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Múcio, especialista em franchising, empreendedor, empresário e vendedor. Esse é o CDV 360 Talks, o nosso podcast para falar, é claro, de cultura de vendas, empreendedorismo, franchising, vendas, tecnologia e inovação. E hoje tenho a grata satisfação de receber aqui meu amigo, meu irmão, Danilo Pereira. Danilo Pereira, como o tema de hoje, meus amigos: inovação e tecnologia como motor de mudança para pequenas empresas e empreendedoras. Então tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Costumo falar que o CPV 360 Talks é uma verdadeira mentoria gravada. E para vocês conhecerem o Danilo, né, eu quero fazer um breve currículo dele para vocês entenderem o porte da nossa conversa que nós temos hoje, tá bom? Antes disso, já um agradecimento especial para os nossos apoiadores, Danilo, os nossos patrocinadores. Grupo Piccoli, através do Piccoli Contabilidade, Soluções Empresariais e Educação Corporativa. Café 360, uma conexão em cada xícara. Em breve, um modelo de negócio muito interessante no Brasil. Sensa, Marketing Digital. Esses são os nossos apoiadores. E é claro que não podia faltar a Central Laser, brindes e personalizações, que inclusive o nosso convidado vai ser agraciado. Vamos lá para o episódio hoje. Danilo Pereira, 35 anos, especialista em design e inovação, mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de soluções criativas e tecnológicas. Iniciou sua trajetória em 2004 e desde então tem atuado na integração entre design, tecnologia e estratégia de negócios. Em 2015, fundou a Gripper, uma agência full service de inovação, voltada à criação de produtos, marcas e sistemas que potencializam o resultado e crescimento de pequenas e médias empresas. Atualmente, Danilo lidera projetos focados em transformação digital, automação de processos e inovação aplicada ao dia a dia de negócios. Danilo, seja bem-vindo ao CDV 360 Talks, meu irmão. A palavra é sua. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito feliz aqui de estar com você. A gente já se conhece já tem um tempo, né? A gente sempre bate esses papos aí sobre inovação, tecnologia. Nada melhor então do que a gente deixar registrado aí essa passagem aqui pelo TAPS. Estou muito feliz aqui de estar com você. Agradeço. Lembrando, pessoal, hoje nós vamos fazer o formato de algumas perguntas, né? E as respostas, claro, vão ser direcionadas para os espectadores, para os empresários, para os amigos e principalmente para os empreendedores. Então, nós vamos falar sobre tecnologia e inovação e eu tenho certeza, Danilo, que vai ser um bate-papo muito interessante, com muitos insights que, inclusive, os amigos já podem imediatamente no dia seguinte pôr em prática todas as respostas, todos os insights e todo o conhecimento que você vai trazer para o nosso convidado. Vamos lá, então. Dentro do seu negócio, Danilo, dentro do seu business, como que você enxerga o papel da inovação dentro da cultura de vendas, meu irmão? Cultura de vendas. É interessante essa pergunta e tem tudo a ver, né, aqui com o podcast. E cultura de vendas, para mim, não é só o vender, né? E a inovação exige isso, né? Todo negócio exige inovação, no caso. Então, assim, inovação não vem só de tecnologia, ele vem muito de você aplicar coisas que você já tem um padrão, como que eu posso explicar assim, ó? Negócios que já estão trabalhando num determinado momento, de repente, uma viradinha de chave ali, fazer de uma outra forma também já pode ser considerado inovação. E dentro da cultura de vendas, eu vejo que você ter um sistema para poder armazenar seus clientes, tem também a própria rede social, ela pode ser um motor de inovação para um pequeno negócio. É um importante canal, inclusive. É um importante canal. E hoje eu consigo ver mais um empreendimento que não esteja ativo, né, em redes sociais, sites. Ainda assim, a gente vê pequenos negócios negligenciando isso. Então, assim, também eu acho que faz parte da cultura de venda também estar inserido no meio digital. Olha, e você vê que essa pergunta, ela, na verdade, eu posso separar isso aqui em duas vertentes. Nós estamos falando de inovação dentro da cultura de venda. Mas e essa cultura de venda?
ela já está enraizada, ela já faz parte do seu business, né? Até por isso que nós temos o CNV 360, que nós trabalhamos a cultura de venda das empresas. Então, não adianta a gente falar de inovação se já não for latente, se já não for aplicado a cultura de vendas dentro da empresa, né? E quando eu falo cultura de vendas, eu não estou falando só de uma placa de missão, visão e valores. Eu estou falando de uma cultura onde todos vendem, né? Todos são divulgadores, todos são propagadores do seu negócio ou serviço, né? Independente aí se são empresários, se são colaboradores, se são empreendedores ou intraempreendedores, é isso que é a cultura de vendas, né? Exato, concordo. Eu recebo muito, o empreendedor chega em mim e fala assim, ó, eu preciso automatizar um fluxo dentro do meu negócio. Só que muitas das vezes ele não está preparando os próprios colaboradores para isso. Então ele quer chegar, implementar um sistema e não prepara justamente a cultura de vendas. Um dos produtos que eu trabalho é pesquisa de satisfação. Isso acontece muito, né? O empresário quer saber como os clientes dele estão sendo atendidos. Só que por diversas vezes que a gente foi aplicar esse sistema, o que acontecia? O colaborador entra na empresa, ele tem aquele treinamento inicial e depois nunca mais tem uma recapitular ali tudo que foi passado. E aí chega aquelas notas, o NPS cai, né? Que NPS, para quem não sabe, ali a métrica que faz score. é um score da satisfação, né, que os clientes têm. Então, quando chega aquele resultado baixo, o empreendedor fica assustado. Mas ele também está negligenciando ali os colaboradores, de incentivar ele a ter um melhor atendimento, um bom dia, uma boa tarde, posso te ajudar. Então, assim, a cultura de venda vem em vários níveis, e não só na venda, como você já... Quando você falou de NPS, né, de medir, aí a gente tem o problema de empresário, que é aquele empresário que está totalmente mergulhado no operacional e esquece do pensamento estratégico, né? Até eu vi uma frase agora à tarde, que o líquido que está dentro de uma garrafa, ele está enxergando só a parte de trás do rótulo, né? O empresário precisa estar enxergando o rótulo, ele tem clareza que o cliente está enxergando isso. Então esse é o problema aí do empresário, né, do empresa, do empresário, que está totalmente mergulhado no operacional e não está pensando, nesse caso aí, fora para poder enxergar de frente o óculos, né? Perfeito, tá? Emendando nessa primeira pergunta, visual e posicionamento da marca influencia nas vendas? Olha que pergunta, hein? Esse é complicado de falar, porque a gente sabe como o empresário começa, né? A gente já começou ali e toda aquela empolgação, eu preciso lançar, preciso fazer, e muitas das vezes eles não se programam, não fazem uma pequena preparação, que é simples ali, posicionamento de, eu vou criar minha identidade visual, vou procurar um profissional da área ali para me auxiliar. A gente sabe que é complicado, às vezes a pessoa está iniciando e fala assim, eu não consigo nesse momento fazer uma contratação, mas tem muitos profissionais que podem dar essa consultoria de como ele iniciar, né? Então, assim, não é só o logo pelo logo, um visual bonito, mas é como ele vai se posicionar, como ele vai falar, como que vai ser a forma que ele vai publicar dentro das redes sociais, qual é a linguagem que ele vai, quem que é o público. Então, assim, muito dos empreendedores, ele olha o produto e define aquele produto, mas o produto em si não é o problema que ele está resolvendo. Então, ou seja, ele vai e fala assim, eu vendo para todo mundo, né? Só que aí a hora que ele vai se posicionar ali, muitas das vezes a comunicação dele só posiciona para um público. Perfeito. Quando a gente fala de posicionamento da marca, né? Olha quantos empresários tem hoje, que esses empresários, antigamente eles investiam em mídia paga, televisão, jornal. O mundo mudou, né? O mundo mudou, a gente está num meio de um turbilhão, uma revolução tecnológica, agora com o advento do chat GPT, inteligência artificial, e hoje o CEO, o presidente, vice-presidente, o diretor, enfim, ele tem que se posicionar, ele tem que dar a cara para bater, né? Um exemplo, uma pessoa que eu já sigo já há algum tempo, João Adib, né? João Adib, o CEO da CIMED, né? E se você perguntar para ele o que ele é, ele bate punho, ele vai falar, eu sou um vendedor. Né? O cara é um bilionário, o cara tem jato, helicóptero, mas o que ele é? É um vendedor, e ele dá cara, né? Ele é a marca, né? Então, quando você fala dessa parte de
posicionamento de marca tem que ter clareza, a marca, mas principalmente quem está divulgando, seja o CEO, ou seja os próprios colaboradores. Então é disso que se trata, essa clareza, né? E você citou o João Lib e em vários momentos eu já vi ele falando que até o caminhão que sai da indústria dele, que vai fazer a entrega em uma farmácia, aquele cara é preparado ali para falar da marca, porque também está comunicando. Então, aquele entregador, ele vai passar por um posto de gasolina que vai ter pessoas, ele vai tomar um café que vai ter pessoas. Então, como ele expressa a marca que ele está representando? Porque ele também, ele está no caminhão dele, está estampada a marca. Então, a cultura de vendas não vem só do cara que foi até a farmácia, lá nesse caso específico, e realizou a venda, né? Então, ou seja, toda a comunicação importa, Você, todo o posicionamento você vê como se interfere. Vou citar o meu caso, por exemplo, tá? Se eu vou na farmácia, claro que eu vou pedir um medicamento genérico, né? Até uns anos atrás, olha, tem alguns falam, o senhor tem preferência por marca? Eu ia falar, qualquer laboratório. Hoje, a hora que eu vou falar, eu lembro da caixinha amarela, né? Aproveitando para fazer uma propaganda aqui peço a CIMED da caixinha amarela. Quer dizer, quando você imaginou que você ia pedir na farmácia um medicamento genérico, entre aspas, de marca, né? Então, ao poder de clareza da pessoa posicionando a sua marca e como isso transfere para as vendas, né? E hoje você liga, né? Você liga a marca à pessoa, né? E por ter uma pessoa ali, você determina que você fala, eu já vi ele mostrando indústria, eu já vi ele mostrando depósito, então é isso aí que eu estou tomando. Perfeito. Inconscientemente você vai fazer essa ligação. Perfeito. Olha essa pergunta que interessante, né? Você já é um profissional da tecnologia, da inovação, tudo bem, mas a maioria não é. E a pergunta é a seguinte: dá para inovar mesmo sem entender de tecnologia? Boa pergunta técnica, hein? Porque se eu sei sobre tecnologia, se eu sei sobre inovação, beleza, né? Mas e se eu não entendo de tecnologia e preciso inovar? O que você me fala sobre isso? Eu vejo que esse é um ponto que trava muito o empreendedor, empresário, justamente porque quando se fala em inovação, automaticamente já atrela a tecnologia. Mas a gente já iniciou isso, já tentando quebrar esse tabu, né? Que inovação, às vezes, é a forma de fazer algo. Então, hoje a gente tem um chat GPT que tem um uso gratuito, que pode fornecer milhares e milhares de informação, que pode mudar um negócio. Hoje a gente tem as redes sociais, que gratuitamente você pode ir lá se posicionar e também começar a aparecer lá, se posicionar. Da forma que a gente falou com o João, ele faz uma proporção muito maior, mas por conta do negócio dele, mas levando para um negócio local. Imagina o proprietário aparecendo ali todo dia, dando a credibilidade, que o que ele está vendendo está respaldado na imagem dele. Então, isso para mim já também é considerado inovação. Então, inovação dá sim para iniciar sem muito investimento e conforme o negócio vai girando, vai Automaticamente vai acontecendo, né? vão acontecendo. Então, não é difícil disso acontecer, né? E hoje a gente já tem muito recurso, né? A gente tem muita disponibilidade, possibilidade. Hoje a gente está a um clique de qualquer assunto, literalmente, né? Antes ainda você tem que procurar lá, biblioteca, Barça, né? Já está um pouco mais velhinho, era da Barça, fazer pesquisa em biblioteca. Eu fiz minha faculdade em odontologia, eu não tinha computador, não tinha tecnologia, né? Quando você imagina hoje uma pessoa numa faculdade, um curso superior sem tecnologia, né? Sem um notebook, sem um computador. Antigamente a gente tinha que ir na raça ali buscar a parte prática, a química, beleza, mas os conhecimentos eram livros e bibliotecas, né? E hoje, com a quantidade de informação que está sendo alimentada através dessas inteligências artificiais, hoje a gente cita muito o GPT, mas tem outras diversas, Gemini e outras, mas você pode usar isso como motor de crescimento, né? Utilizar e assim, você tá ali e você fala, eu preciso entender como que eu faço um plano de negócio, mas muitas das pessoas não teve a capacitação para nem ter um entendimento, mas essas ferramentas estão num nível tão alto que ela consegue te entregar esse tipo de material. Lógico, não substitui o profissional, mas ele auxilia demais a quem está começando a poder dar esse impulso. Ótimo. Aproveitando, né? Então, dá para inovar sim, mesmo com poucos recursos. Então, aquela pessoa que não tem
né, um budget ali do investimento, ainda não tem como pagar um gestor de tráfego, fazer impulsionamentos. Então, hoje, mesmo com poucos recursos, é possível se falar em inovação e tecnologia? Exato. Três ferramentas aí gratuitas que tem hoje que eu já considero como inovação. O famoso Google Meu Negócio. Tem muita empresa ainda que está iniciando e não está lá. Então, está iniciando, tem um negócio local ou mesmo digital, já vai lá, cadastra. O Google está aí, ainda ele é a maior, ainda é considerada a maior ferramenta de busca. Então, para quem está iniciando um negócio, nada melhor do que isso. Rede social, Instagram tá aí, Facebook aí para negócio pequeno é muito usado, tá aí também, é gratuito, mas tem que pensar bem no posicionamento. Ah, mas eu não entendo de posicionamento de rede social, e aí tá o GPT também para isso. Então, ele vai lá e consulta, né, ó, como que eu posso me posicionar. Como eu disse, nada substitui um profissional da área, vai entender do negócio, vai entrar fundo. Mas para quem está começando, isso pode ser uma virada de chave, do que ele começar e começar postando coisas que acabam ficando no final aleatório para o negócio dele. E aí, aquele negócio, né? O pouquinho que você fizer é muito lá na frente. Perfeito. Até você deu o exemplo do Google Meu Negócio. Por coincidência, hoje cedo tive uma reunião com o Ivan, e também trabalho com marketing digital, justamente para falar do Google Meu Negócio, né? Os convidados sabem que eu tenho meu braço aí, além de ser um especialista, trabalhar dentro de grandes marcas e franqueadores, eu também sou um franqueado de uma marca e tenho uma loja, né? E confesso que nunca fui a fundo no Google Meu Negócio. A hora que eu comecei a ver essa ferramenta, quase 2.000 avaliações, fotos, e olha que material rico que a gente vai, né? Aí volto lá, a parte do empresário que está mais preso no operacional, são avaliações que não foram respondidas. Eu poderia ter muito mais um ponto de contato com o meu cliente, uma vez que ele foi lá, ele postou, tirou uma foto, fez uma avaliação na minha loja e simplesmente não tem um braço que cuida disso, né? Os franqueados hoje, as marcas sim tem a parte de marketing, tanto é que a gente tem uma taxa que chama fundo de propaganda, que todas as marcas, independente do segmento ou modelo, pagam para a franqueadora de forma institucional, igual para todos os franqueados, fazer postagens. Por exemplo, domingo, Dia das Crianças. Então, a franqueadora faz uma postagem lá no domingo, igual para toda a rede. Perfeito. Isso aí faz parte do business. Mas e eu, com a minha loja? Tendo, por exemplo, um Google Meu Negócio, que foi um cliente meu que visitou a minha loja, que colocou a foto dele e simplesmente ninguém, na hora que ele levantou a mão, ninguém foi lá da empresa para agradecer e comentar as avaliações, né? Então é uma ferramenta que eu confesso que eu estou tendo acesso a ela agora, é totalmente acessível. Olha quantos dados, né? A gente tem lá no dashboard, tem os KPIs, tem todo um sistema e uma transferência de know-how da franqueadora, ok. Mas olha quantas ferramentas eu posso, como empresário ali na ponta, medir e potencializar a gestão do meu próprio negócio, né? E isso é rico, né? Porque você está também no setor de fidelização do cliente. Porque além do cliente que entrou ali, fez uma postagem, fez uma boa avaliação, mas e aquele que teve uma experiência ruim? Se ele teve uma experiência ruim e ele compartilhou, é porque talvez ele queira ainda um contato de volta. Ele entrou ali, fez uma avaliação ruim e não teve uma resposta. Aí, olha a experiência que ele teve. Além de, e por diversos motivos. Às vezes, aquele dia específico aconteceu alguma coisa que Um evento pontual que estava fora do controle tanto da franqueadora como da loja em si, e aconteceu. Mas aconteceu e ninguém resolveu aquilo. Então, ou seja, é uma ferramenta também rica de informação que pode unir o empresário para poder evoluir seu negócio. E isso sem gastar nada. E é onde a gente aprende mais. A gente fala que eu sou adepto da cultura do feedback já faz um tempo. Feedback positivo, ok, bacana, mas é os feedbacks negativos que a gente melhora o nosso negócio, que a gente se posiciona, que a gente corrige rota, né? A gente sabe, né? O mundo dos negócios não é uma estrada reta, né? Você vai tendo desvios, né? Então, é um ponto de contato, teve uma experiência negativa, foi lá, se posicionou, fez uma queixa e foi ignorado, quer dizer, então dificilmente essa pessoa vai voltar.
né? Agora não, se a empresa tem esse comando, se ela gerencia, ela vai providenciar uma resposta, ela vai tentar o que entendeu, ela vai fazer um pedido formal de desculpas e vai se colocar à disposição para que a próxima vida dele, ele tenha ali uma experiência que possa ser enriquecedora, né? Então é por aí, e a importância da gente ir. E aí, só um adendo a isso, ele de detrator, ele vira um promotor da marca. Sim. Porque a reclamação dele foi, fui mal atendido, o produto não estava como eu queria. E aí resolveram. Aí a fala dele vai ser, nossa, solucionaram excelentemente, eu volto nesse negócio. Então, e eu vejo acontecendo isso com as aplicações que eu faço de NDF, de pesquisa de satisfação, e isso acontece de fato, e o fato de entrar em contato com quem realmente tinha uma crítica, normalmente aquela pessoa fideliza e ele vira seu cliente, e aí Fideliza, vira seu cliente e faz indicações. E faz A indicações. gente sabe, né? O mundo hoje está no aparelho, todo mundo. Né? Eu, por exemplo, você vai pesquisar uma marca, a primeira coisa que você vai ver é o Instagram da marca, né? Então, quando a gente tem possibilidades de aumentar o ponto de contato com o nosso cliente, isso melhora, que são canais, né? Então, isso é muito interessante. E já emendo, né? Falando de Google Meu Negócio, por exemplo, qual a importância, então, de você ter um site ou um próprio catálogo digital ali? Isso é importante, porque eu vejo que o catálogo digital, principalmente, ele é uma ferramenta que você não necessariamente está montando uma loja online, mas pensa para aquele pequeno negócio que tem uma gama de produtos gigante e o ponto principal de venda dele é o WhatsApp, que a gente sabe que acontece muito, né? Então, o usuário chega nas redes sociais e aí tem lá no link, me chama no WhatsApp, não sei o quê. E aí ele vai lá, tem vários postagens, gostei desse link, vamos pensar o que eu vejo muito, meninas ali que vendem, empreendedoras, né, que vendem semi-joias e joias. Então lá ela vai postando e aí de repente você não sabe se ela tem ainda disponível aquele produto específico. Aí você vai lá, chama ela no WhatsApp, ela fala, nossa, isso eu não tenho, mas eu tenho esses. E aí ela te manda 30 fotos. O cliente já vai correr na hora. E se ele baixar ali, dificilmente ele vai medir mais, porque hoje a tecnologia avança, mas a gente não quer ficar recebendo muita informação, muita foto, esse tipo de coisa. Você quer ter o self-service, né? Eu quero entrar lá, escolher e falar, eu quero comprar esse. Tem uma boa experiência, né? Uma boa experiência, eu quero. A gente está na era do instantâneo, né? Eu quero as coisas muito rápidas. Então, ter um site hoje, eu vejo que também em algumas empresas ainda tem aquela questão de tipo, mas eu não vendo nada, eu não preciso. Agora imagina, a gente estava falando agora há pouco sobre o Google Meu Negócio. Para ranquear, você também precisa de um site. E o site não está ali só para você vender, mas é também posicionamento de marca. É mais um canal de contato. Então, ter um site eu acho que é essencial para qualquer nicho, qualquer empresa. E o catálogo, principalmente para aquelas pessoas que ainda vendem via WhatsApp, que tem uma produção de produto ou revenda de produto. Eu acho muito importante que tenha isso. E hoje a gente tem mecanismos aí, tanto gratuitos como pagos, para estar fazendo esse tipo de coisa. Perfeito. Danilo, como que você é um cara da tecnologia, da inovação, como que você começa a sua trajetória profissional? Em que momento você é direcionado, né? Porque o mundo profissional não é uma estrada reta. Eu sou um exemplo vivo porque eu sou um ex-dentista, né? Então, durante 15 anos eu tive uma vida, entre aspas, normal, né? Me formei, casei. Então, durante 15 anos eu pratiquei odontologia. Só que em algum momento eu recebi um chamado, eu não queria mais ficar, inclusive, dentro dessa sala que hoje é meu escritório. Então foram por 15 anos ali, roupa branca, doutor daqui, doutor dali. E aí eu começo a receber um chamado né, até hoje as pessoas me perguntam como que você teve coragem de largar uma profissão estável, né, como dentista e seguir outros caminhos. Então eu te pergunto, o que te leva para a parte de tecnologia? É legal essa pergunta e eu admiro também sua trajetória, a gente já conversou sobre isso. A gente está aqui hoje na sala onde você começou em uma outra profissão, né? Literalmente. Isso é incrível. Mas na minha trajetória ali, eu tenho relatos da minha mãe falando que com 5 anos
ela sempre viajou, né? Vendia, ela tinha uma loja, vendia eletrônico, esse tipo de coisa. Então, ela fala que com 5 anos eu ganhei meu primeiro computador. E ali eu lembro de jogar ali, 95, tem já um tempo ali, brincando. E conforme eu fui crescendo, esse computador foi evoluindo junto, e eu sempre gostei de desenhar. Então, eu parava, pausa, eu tinha as famosas fitas cassete, né? Muita gente nem gravava ali um desenho, pausava na TV e tentava replicar. E depois eu comecei a levar isso para o computador. Quando no intermédio ali do 2004, eu estudava, eu era monitor da sala de informática da escola, e aquele ano, aqui na cidade de Barra Bonita, eu encontrei um rapaz que ele tinha montado uma empresa de publicação para atuar na eleição. E aí o rapaz que ia fazer toda a parte gráfica do candidato que ele pegou, ele entrou como candidato a vereador, então ele não trabalhou na eleição. E o rapaz ficou meio que vendido. Ele chegou nessa escola, para os monitores lá, e falou assim, não conhece ninguém que mexe com design e tudo, nunca tinha tido uma experiência profissional. Eu levantei a mão e falei assim, eu mexo um pouquinho, sei brincar no Photoshop, no Corel. O cara falou, não, já é suficiente, eu tenho material lá, só precisa ajustar. E aí eu iniciei, foi uma campanha que eu lembro que aqui em Barra Bonita, né, a gente tinha a indústria Ciclotron, né? E a Ciclotron patrocinava naquela época, então foi uma campanha enorme que aconteceu. Então eu lembro de ter trabalhado tanto naquele que eu falei, nossa, eu me identifiquei, é isso que eu quero. E aí desde então eu comecei a buscar. Naquela época a internet não era como a gente tem os recursos hoje, então muitas vezes tinha que buscar ou em livro ou em conhecidos que trabalhavam na área. Então eu tenho um amigo aqui que eu levo pro coração, acredito que você até conhece, que é o Thiago Ortega. Sim, tá. O Thiago, ele foi o precursor para eu estar nessa área aí. Então ele veio com alguns CDzinhos, às vezes já trabalhava na área, então ele veio com alguns CDs, ele falou, isso daqui é para criar site, isso daqui é para fazer animações. E aí eu comecei a fuçar mesmo, ali meio essa questão autodidata ali, buscar. E aí eu tive uma oportunidade num site chamado calçadosjael.com.br. Eu não sei nem se existe hoje, mas na época era um site grande de publicidade. Precisava dar manutenção nesse site. E aí eu comecei ali, e aí desde então eu fui seguindo Pois é, né? Você já teve muita clareza nessa parte de tecnologia, né? Então, já desde quando você ganha um videogame, que alguma coisa já te desperta, né? desde sempre. Eu não consigo pensar em algum momento que eu atuei fora da área de tecnologia. Por mais que não seja programação, código mesmo, mas sempre ali envolvido com isso. Entendeu? A minha primeira experiência, não sei se isso é bom ou ruim, né? Isso fala um pouco da idade. O primeiro contato que eu tive com videogame, eu não sei se a empresa era do grupo que desenvolveu o Atari, mas era duas barrinhas e ficava uma bolinha pingando e a gente tinha que mexer ali para O famoso Pong. o Pong ali para bloquear a bolinha, né? Depois veio o Atari, enfim, mas era isso. E hoje já tem uma geração tecnológica, né? Eu vejo pela minha netinha, 2 anos e meio, correndo o dedo no Eles estão no nascendo Windows já, aí. né? Então, quando você pega um bebê ali de 2 anos que pede para ver, né? Pede para ver desenho em pé. O que é desenho em pé? Então não é um desenho da Disney, normal. Um desenho em pé são Reels, cara. É Reels e uma criança de 2 anos e meio rolando com o dedinho e fala, mas é claro que isso não é bom. Mas não tem como você proibir isso porque é o mundo que eles nasceram. Né? Mas é impressionante, cara. Tem, lógico, né? Tem as divergências de gerações, mas eu vejo que eles estão tão avançados que eles já nascem prestando muito mais atenção do que a gente prestava, né? Então, assim, o fato dela estar arrastando o dedinho ali, ela viu uma vez, duas no máximo, ela já captou qual que seria a mensagem para ela receber o próximo e receber o próximo. Então, é aquele negócio, é o instantâneo, né? Você vê como é bacana. Aí quando aparecia a propaganda, ela chorava e falava vovô. Era propaganda. Hoje ela já aprendeu na causa do vídeo no X. Então, não fica mencionando, ela tá vendo ali um vídeo, ela entra com a propaganda, ela coloca lá perto dele. E ninguém ensinou, ninguém falou, então Sensacional. é sensacional, cara. Danilo, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou
E o que você aprendeu com ele, meu irmão? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, 2019, eu desenvolvi um sistema para automação de redes sociais em 2016. Não concorri de brasileiro, então surfei uma onda aí em linha, e aí o sistema começou a crescer, média de 700 clientes. Só que todo sistema que depende de uma outra plataforma, ela está sujeita às mudanças. E como era automação de redes sociais, então o Instagram, que era baseado no Instagram, o Instagram veio mudando políticas naquela época, e uma das políticas que ele mudou afetou muito o sistema, e ali eu vi que eu estava direcionando todo o meu esforço em uma única cesta, né? Colocando todos os ovos que eu tinha, que era o único produto da empresa até o momento, como foi falado, né? Então, em 2015 ali eu fundei a empresa, 2016 a gente lançou o produto, 2019 a gente tinha uma boa quantidade de clientes, e aí uma mudança de uma outra plataforma afetou o nosso. Ali o chão daquela deu aquela balançada. Naquele momento eu já estava iniciando com outro projeto que eu cheguei a correr com ele depois vamos dizer assim, desse tombo, que foi ter uma agência de marketing. Então, como eu já atuava em rede social, isso foi o que manteve a empresa ali por alguns anos para a gente voltar a desenvolver produtos. Mas, assim, como aprendizado foi o famoso, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta ali, diversificar produto, e também não criar algo no terreno de alguém. E isso hoje a gente escuta muito, né, falar, mas se você não vivencia aquilo ali de fato, então eu vejo que a gente tem duas formas de aprender hoje, né? Um é amador, ou o outro é vendedor de alguém que já passou por aquilo, né? Então, na época, eu não tive essa experiência, eu acabei passando pela dor, foi complicado. E aí, logo depois, já veio a pandemia, e então Foi aquele rebuliço. foi aquele rebuliço, mas, assim, passamos por isso e a gente foi escalando depois outros produtos baseados em depender só da própria empresa e não de outra. Então foi uma dica aí para muito empreendedor, empresário: nunca dependa somente de uma fonte de renda ou do negócio, né? A famosa colocação de ovos somente em uma cesta. Se essa cesta cai, é complicado. Então, mas é difícil, né? Eu sou CLT, eu sou um intraempreendedor, tá? Mas hoje você tem diversas possibilidades, você tem venda online, você tem curso, você tem muitas opções que você pode sim ter outras entradas, outras fontes de recursos, né? Até tem um livro aqui do José Salib Neto e Salivão, do Sandro Magaldo, o Motor 2 em Crescimento, né? Eu sou muito adepto. Nós temos o nosso motor 1, que é o nosso core principal, o nosso business principal, mas sempre pensando no motor 2, né? Sempre pensando em alguma coisa, ou para potencializar o seu negócio principal, ou quem sabe para esse motor 2, em algum momento, virar um motor principal, né? E acho que trazendo para o lado da inovação é justamente isso. Porque talvez a indústria ou o negócio em si, ele tem um produto específico. E ele não vai diversificar porque acaba se baseando naquele produto. Mas algumas coisas que chegam até a mim que eu fico ainda assim fornecedor. A pessoa se baseia também em um único fornecedor, e aí se aquele fornecedor tiver um problema de entrega, ele não tem com ninguém socorrer. Não que você não tenha que ter também a fidelidade, porque às vezes tem uma negociação legal, né, e esse tipo de coisa, mas quem quer sua válvula de escape, sabe? Então pensar nesse tipo de coisa bem do dia zero do negócio. Porque se você está montando um negócio baseado em produto de alguém, você precisa saber, aí se esse produto pode dar errado, mas não vai dar, não é comum dar, mas se acontecer, você tem o plano B ali. Tem muita gente, às vezes eu vejo algum pessoal na internet falando, não, ele só tem que ter um plano A, plano A. Eu sou adepto de ter um plano B ali, justamente para que tenha essa válvula de escape. Não para falar, se não der certo o A, eu rompo o B, não. Ele tem que ser suporte para que o A cresça. E muitas vezes a inovação é isso. Eu estou fazendo sempre nesse mesmo processo. Aí se faz o plano B,
ser o mesmo resultado com um processo diferente. E aí ele começa a escalar. Então acho que é isso, sabe? Trazer inovação, tecnologia, esse tipo de coisa, não só pensando em melhorar resultado, né? Melhorar processos e escalar o próprio negócio. Visão de futuro, Danilo. Qual a sua visão sobre o futuro do mercado que você atua? O que você enxerga, né? Ou o que você está vendo que nós não enxergamos ainda? Olha, eu não sei se eu tenho todas as visões ainda, mas o que eu consigo ver um pouco à frente, que não está tão longe, é a questão da inteligência artificial. Ela, é claro já que ela dominou, mas quando eu sento com um pequeno empresário, um empreendedor individual, ele tem a visão ainda do chat GPT. E a inteligência artificial ela já está um nível acima. Hoje a gente tem automações de bots, tem os próprios agentes. Então ele tem muito recurso que está aí já disponível, que pode fazer diferença e vai fazer diferença em pequenos negócios. Então acho que o futuro aí está baseado em inteligência artificial. Ótimo, ótimo. Entrando um pouco aí na sua seara pessoal particular, você tem algum hábito ou uma rotina que te ajuda a manter o foco? Corrida. 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 Eu gosto bastante de correr. Recentemente eu estou tentando dar um gás maior aí, porque ajuda demais no foco. É inegável de qualquer tipo de esporte, né? Ajuda, não só na parte física, mas mental também. Então, corrida é o meu esporte ali para tentar me manter focado, com tanta informação que a gente recebe no dia a dia ali. Essa é a minha válvula de escape. Então, já aproveito que essa pergunta eu ia fazer no final, né, que eu tenho lá na sessão Cardio Business, que eu pergunto para o convidado que atividade física ele faz e que aprendizado ele leva nos negócios. Eu já aproveito para fazer essa pergunta. Você já me falou a corrida. Além de te manter o foco, você leva muita coisa da corrida para o seu negócio, então. Exato. É a visão, né? Porque quando você está correndo, você não veja. Vou dar o exemplo de 5 km. Você não veja o último km. Mas alguns metros que você passou, você consegue ver tudo que você passou, pegar a experiência ali. E também você consegue ver alguns metros à frente. Então, é sempre viver o famoso, né? Viver o presente ali, lembrar do passado ali, porque talvez você tenha tropeçado alguma coisa, então você vai prestar um pouco mais de atenção ali para o futuro. Então, acho que é isso. Eu tento trazer essa experiência que eu corro, que eu sigo nas ruas, para o meu negócio também. Então, assim, eu passei pela experiência de quase ter quebrado, eu olho para trás e direciono o futuro ali, já pensando, não, por aqui eu já vi. Outras pessoas também já passaram, viu outro negócio. Correr no mesmo erro, por exemplo. Normalmente a gente não corre, assim, corrida é um esporte individual ali, mas sempre tem alguém correndo junto, então, assim, como está a passada do amigo? Ele para, ele tem uma passada diferente, deixa eu tentar para ver se eu me andar. Então também o negócio é isso. Eu tenho você como exemplo. Você sempre me fala do negócio, cultura de venda, então eu estou tentando trazer para o meu negócio, como é que eu vou preparar aqui para ter a cultura da minha própria empresa melhor, sabe, mais instruída. Não é só quem vende ali que quem está preparado. E os desenvolvedores, eles falam dos sistemas, eles estão vendendo também, então É isso. Em ritmo, rotina e ritual. Exato. Danilo, foi um show até aqui, né? A gente vai entrar agora na reta final do nosso podcast. Nós falamos de inovação, nós falamos de cultura, nós falamos de tecnologia, nós falamos de posicionamento de marca, nós falamos que não precisa de tantos recursos financeiros para você se posicionar, para você ter clareza. Nós falamos de ritmo, rotina e ritual, importância no exercício físico, né? Eu costumo falar, eu jogo tênis há alguns anos, eu preciso cansar numa quadra, né, o meu físico para descansar o meu mental, né, e dali eu levo experiências de lidar com derrota, de resiliência, de técnica, de estratégia, uma série de coisas, né? Então agora, entrando na nossa reta final, eu vou te oferecer um café, meu amigo, né? E vou aproveitar, perguntar para você se tomar café é um bom ambiente para se falar de negócios, de business. Você acredita que tomar um cafezinho com um amigo pode gerar conexões,
tem tudo a ver? Talvez eu seja até suspeito para falar isso, porque eu adoro café, não sei. Muito obrigado. Eu adoro café. E todos os meus negócios foram baseados numa xícara de café. Então eu comecei a minha empresa tomando uma xícara de café ali com um amigo. A gente montou um sistema junto e aí ele falou, não, vamos tocar. Então assim, Isso foi uma mesa. isso sempre numa cafeteria, numa padaria. Então assim, eu até sinto que falta, sabe, mais lugares para a gente estar presente ali e trocar essas experiências, sabe, com outros empreendedores, esse tipo de coisa. Ótimo. Aqui já vai aproveitando essa deixa que você deu, né? Vamos brindar um café? Por que não brindar? Não é brindar outra. Saúde. Em breve nós vamos ter aí uma marca, né? Café 360, que não se trata tão somente de uma cafeteria, é sim uma cafeteria, mas por trás dela um ambiente de negócio, um ambiente de tecnologia, um ambiente de interação entre os clientes, né? Aonde a gente está conversando sobre isso, a gente não pode dar muitos spoilers sobre essa marca ainda, mas em breve eu tenho certeza que a forma como você toma um café, ela pode te gerar conexões e essas conexões podem levar você a outros patamares profissionais. Em breve. Bacana. Danilo, vamos entrar agora na nossa parte final. Se você pudesse dar uma dica para quem começar ou para quem está começando hoje, que dica seria? Então eu acho que eu vou puxar até duas, vai ser rapidinho, mas eu vou puxar uma para quem está empreendendo, que é o nosso BCP ali, para quem a gente atende. Eu falo que não é o investimento que você está fazendo, é a forma que você está fazendo hoje que vai importar. Então, em todas essas dicas que a gente passou hoje ali, ó. Pensar no posicionamento, o branding importa sim, então, o visual importa demais. Se posicionar ali, tanto rede social, Google, procurar aí quem faz um site, mas eu não tenho recurso para comprar um site, então veja mecanismos gratuitos que existem. E também aí a questão de quem está entrando nessa área de tecnologia. Então olhar ali, todo mundo está olhando para a inteligência artificial, só que para quem especificadamente está indo para a área de tecnologia, tem que olhar aqueles pontos ali onde não é eu vou só usar a inteligência artificial para gerar código, esse tipo de coisa, mas como ela pode gerar negócios. Porque hoje, código, qualquer inteligência artificial vai estar gerando. Essa é uma visão que eu tenho, que o código em si, a inteligência artificial, vai estar gerando negócio. Mas para quem é desenvolvedor, começar a se inteirar nos negócios. Ótimo. Então, assim, a pessoa que tem a visão de negócio vai se destacar nessa área da tecnologia. Perfeito. E aproveito e emendar, a gente tem uma sessão aqui no CPD 360 Talks, que é a fonte da sabedoria. Já que você deu dicas para quem está começando agora, queria uma dica, Danilo, do livro ou podcast, da onde que você busca aprendizado, né? Tem uma frase no livro de cabeceira meu, é a biografia do Steve Jobs, né? E o Steve Jobs ele tem uma frase famosa que eu ainda vou fazer por nessa parede aqui: Stay hungry, stay foolish, né? Ou seja faminto e se mantenha tolo, ou seja, estudando toda hora, né? E aproveito para perguntar da onde você tira seu conhecimento, um podcast ou um livro, por exemplo? Livro, eu tenho um livro que virou a chave para mim lá em 2016, que foi quando a empresa começou a não vai independente de religião, qualquer coisa, o livro O Segredo. O Segredo. Esse livro, para mim, foi um livro que ele tem as suas partes lúdicas, mas a forma de pensar, ele chama de intenção, que é tudo que eu consigo pensar, eu consigo idealizar e eu consigo criar. Então, esse livro, para mim, eu me baseio muito nele, porque ainda mais na era de hoje, se você consegue ter a visão do que você quer, a inteligência artificial está aí para gerar, para te ajudar, esse tipo de coisa. Então, hoje, mais do que nunca, ele ainda, eu acho que é um livro meio válido aí para quem quer uma visão mais ampla ainda das coisas. Perfeito.
E de podcast eu gosto muito de inovação. Então tem vários podcasts que eu gosto de ouvir, mas nenhum específico que fala muito sobre inovação, que é o Eight Vendors. Ele é a Ace é uma aceleradora de startup, mas o podcast dele é muito baseado em temas de inovação. Então eles sempre trazem ali um CEO, um CTO de uma empresa de tecnologia grande e eles puxam o tema ali e eles acabam se lixando não só no business da pessoa, mas como um tema no mercado geral. Eu acho muito interessante. Ace Vendors. Indicação, então, para o nosso convidado Danilo. Livro, O Segredo. Podcast Ace Ventures. Tenho certeza, né? Inclusive eu conheço, já vai dar na minha lista aqui, tanto do livro como do podcast, né? Eu costumo consumir muito podcast, principalmente quando eu estou numa academia treinando. Eu me fecho num mundo ali, onde eu estou cuidando do meu corpo, fisiologicamente, cuidando da minha saúde, e ao mesmo tempo eu estou ali inventando ali com sabedoria através desse estudo ou de acompanhar os podcasts, né? Show de bola. Danilo, uma verdadeira mentoria gravada. Aproveito aqui mais uma vez com um agradecimento aos nossos apoiadores que tornam possível esse podcast. Grupo Bigoli, através do meu amigo irmão Pedro Bigoli, né? O Bigoli não é só um escritório em contabilidade em quase 50 anos, com toda excelência, soluções financeiras, BPO. O Pedro agora é um representante da Conta Azul, eu sou um usuário de Conta Azul, e sei um dano de APIs, de números que ela proporciona na palma da minha mão para me acompanhar meu business. A própria iluminação corporativa, onde nós temos lá o CDD 360, que nós trabalhamos com cultura de vendas, 360 dentro do BPO, a marca Café 360, que emprega no Brasil, os amigos vão saborear o café de uma outra forma, e a Central Laser, né? E falando em Central Laser, meu amigo Thiago, empresário lá no Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, ele é proprietário da Central Laser, um dos nossos apoiadores. Brindes personalizados, tá? Você é um empresário, empreendedor, quer presentear seus clientes, seus colaboradores, entre em contato com a Central Laser, que você vai ter lá copos, agenda, caneta, jaqueta, boné, uma série de coisas. Em nome da Central Laser, meu amigo, eu queria dar esse presente para você, que é um copo personalizado, né? Se você quiser ter um copo, Sensacional. é um copo que você pode tomar a sua água gelada, você pode tomar a sua cerveja gelada, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. CDV 360 Talks, Isso eu vou usar mesmo. é uma verdadeira mentoria gravada. Então, um agradecimento especial a todos que fizeram isso possível. Danilo, palavra sua, considerações finais, seu contato, como as pessoas que acham, divulga um pouco aí do seu business, meu amigo. Legal, muito obrigado então pelo convite novamente. Falando aí do seu parceiro Bigoli, estou lá com eles que cuidam aí do Hiper. Ótimo. E falando aí da empresa, né? Então a gente está em todas as redes sociais. Hiper.com.br é o nosso site, lá vai ter direcionamento para todos os canais. E para me encontrar ali, eu estou no LinkedIn, Danilo Pereira, ou Danilo Pereira, que é Pereira em inglês ali, e rede social também, Instagram, Facebook, Danilo Pereira. Perfeito, meu irmão. Bate-papo sensacional. Um baita episódio. Em breve aí nos meus canais, no Spotify, no YouTube. Os amigos aí, empreendedores, empresários, tenho certeza que vão tirar muitas coisas, muitos conteúdos, muitos ensinamentos, né? Então é um episódio sensacional, perfeito? Agradecimento especial a todos vocês, os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes e os nossos amigos, tá? Sou Marcelo de Lúcio e esse é o CDV 360 Talks. Até o próximo episódio. Obrigado.